Conforme prometido, eu venho trazer a nossa primeira videoaula a respeito do conteúdo do livro Pensar Filosoficamente, que estará disponível para venda a partir da segunda semana de agosto, e quem adquirir o livro recebe um arquivo em PDF com 255 questões fechadas com gabarito, questões abertas com as respostas. Então, eu inicio com um fragmento da página 62 do livro, que ele vem esclarecer que o Platão e os sofistas, antes mesmo da criação da lógica aristotélica, eles já usavam elementos da lógica na construção da sua argumentação. O que Aristóteles fez foi analisar esse sistema e ordenar em textos. O emprego da lógica aristotélica ele leva uma linha de raciocínio lógico, e esse raciocínio é baseado em premissas e conclusões, e é o que nós vamos iniciar hoje. Bem, eu inicio aqui com um argumento que ele é a base aí da lógica aristotélica, quando você vai tratar de silogismo. O que é um silogismo? Silogismo é um argumento dedutivo perfeito. O que é um argumento dedutivo? Nós temos argumentos dedutivos e argumentos indutivos. O argumento dedutivo é aquele que você inicia com a proposição que ela é universal. Eu digo, toda fruta é doce. Então, eu já dei esse fato aí. E a partir daquele argumento universal, eu vou fechar e tentar tirar uma conclusão particular. Olha isso. Toda fruta é doce. Ora, manga é uma fruta. Se manga é uma fruta, então manga é doce. Então, eu parti de uma premissa que padronizava que todas as frutas são assim. Se a manga é uma fruta, então eu consigo concluir que ela é doce. Quando eu quero analisar se um argumento é válido, porque em lógica nós temos uma diferença, o que é válido e o que é verdadeiro. O que nós estamos analisando aqui é se o argumento é válido. Para saber se o argumento é válido, eu vou conferir com a fórmula do silogismo. Como é a fórmula do silogismo? A é B, C é A, C é B. Essas letras, elas estão querendo dizer alguma coisa muito específica. Observe no quadrinho que eu coloquei A, B e C em uma cor diferente, está em vermelho. Isso quer dizer o seguinte, a primeira premissa ali é A é B. Significa que o sujeito da segunda premissa não pode ter sido nem sujeito nem predicado na primeira. Ou seja, o sujeito da segunda premissa não pode ter aparecido na primeira premissa. Então, essa é uma regra básica. Observe depois que o predicado da segunda premissa, ele era o sujeito da primeira. O A está lá em cima, eu coloquei uma setinha em verde apontando o A de baixo. Quer dizer, o predicado da segunda premissa, ele é o sujeito da primeira. Quando eu chego na conclusão, observem que eu repeti o sujeito da segunda premissa e aí eu peguei o predicado da primeira premissa e trouxe para a conclusão. Aí também tem a setinha em curva em verde. Então, se você gravar essa fórmula do silogismo, você consegue analisar qualquer argumento para observar se ele é válido ou se ele é inválido. Se eu for simbolizar esse argumento que eu dei acima, que é um argumento dedutivo, toda fruta é doce. Eu usei o F para simbolizar fruta. Eu usei o D para simbolizar doce. Aí vim cá para a segunda premissa. Ora, manga. Manga começa com M, então usei o M para simbolizar manga. E usei o F para simbolizar fruta. Como que eu vou achar a conclusão desse argumento? Eu já sei que na conclusão, o sujeito da segunda premissa, ele desce para a conclusão, ele só repete, ó. Repetiu. O verbo ser que aparece nas proposições, dentro da lógica, ele é chamado de cópula. O que é cópula? Ele faz a união entre um termo e outro.
Então, o verbo ser é sempre a cópula. Então, olha lá, eu desci para a conclusão o sujeito da segunda premissa, eu repeti a cópula, que é o verbo ser, e aí eu fui lá na fórmula do silogismo. Eu vi que para colocar o segundo termo da conclusão, o que eu preciso? Eu preciso descer o predicado para a conclusão. Deu certo? Deu. Está exatamente igual à fórmula do silogismo? Está. Então, esse é um argumento válido. É assim que a gente analisa. Aí eu pus um outro exemplo abaixo e eu disse: toda fruta é doce. Ora, o limão é fruta, logo o limão é doce. Aí eu quero fazer uma pergunta para vocês: limão é doce? Fala assim, então esse argumento é inválido? Não, se você for olhar a estrutura dele está certinha, ó. Toda F é D, fica igual o de cima. Só que ao invés de colocar manga, você vai pôr L de limão. Mas a estrutura está exatamente igual ao de cima. Então, ele é válido, mas ele não é verdadeiro. É isso que nós vamos ver no próximo slide. Observe que nem todo argumento válido ele é verdadeiro. E o que precisa para ser verdadeiro é o que nós vamos ver agora. E essa é a pergunta que agora nós vamos buscar responder. Um argumento válido sempre é verdadeiro? Não, nem sempre um argumento válido é verdadeiro. Para que um argumento seja válido e verdadeiro, é necessário que as premissas sejam verdadeiras. Quer dizer, naquele argumento que eu dei lá atrás, toda fruta é doce, primeira premissa. Segunda premissa, limão é fruta. Conclusão, logo, limão é doce. Agora, nós vamos analisar se todas essas premissas são verdadeiras. São duas premissas. A segunda premissa, limão é fruta, isso é verdade? Isso é verdadeiro, limão é uma fruta. Não há como questionar. Primeira premissa, toda fruta é doce? Não, nem toda fruta é doce. Então, como nós temos uma premissa que não é verdadeira, a conclusão falseou e se tornou falsa também. Observe que a primeira premissa é falsa. Nem toda fruta é doce, ou seja, algumas frutas não são doces. Nós vamos amadurecer e voltar nesse argumento, porque aí ele vai entrar uma outra questão. Se eu for buscar colocar esse argumento, transformar ele em verdadeiro, ele vai se tornar inválido. Porque se eu disser que algumas frutas não são doces, ele não vai começar com um argumento, com uma premissa universal. E um argumento dedutivo válido tem sempre que começar com uma premissa universal. O que é uma premissa universal? É quando você diz tudo, todos, todas ou nada nenhum. Pegou o universo inteiro. Eu pergunto para você, você tem R$500 na sua bolsa. Eu digo assim, quanto você vai me dar? Eu te dou tudo. Então, deu o universo todinho, aquilo tudo que você tinha. E isso é uma premissa universal. Bem, então vamos ver se você entendeu. Vou dar uma atividade, vou dar um exemplo, explicar, e a partir desse exemplo você vai fazer mais 5 que eu vou corrigir da próxima videoaula da semana que vem. Então, vamos ver se você entendeu. Analise o argumento e diga se ele é válido ou inválido. Se for inválido, aponte a sua falha. Aí vai o argumento. Todo amor é cego. Stevie Wonder é cego. Logo, Stevie Wonder é amor. Trata-se de um argumento inválido. Por que ele é inválido? Observe que o predicado da segunda premissa é exatamente igual ao predicado da primeira. Observe no quadro ao lado. O que a seta verde está indicando? Que o sujeito da primeira premissa, olha lá a setinha na fórmula do silogismo. O sujeito da primeira premissa, ele é o predicado da segunda, simbolizado pela letra A ali. B.
o predicado da primeira premissa, ele tem que ser o predicado da conclusão, simbolizado pela letra B. No argumento dessa atividade proposta, o predicado da primeira premissa é o mesmo predicado da segunda. Veja a simbolização, ó. Todo amor é cego. A de amor é C de cego. Aí vem S de Stevie Wonder. É C de cego. Veja as duas setinhas. Os dois predicados exatamente iguais. Então, é possível dizer que esse argumento é inválido porque ele não respeita a fórmula do silogismo como deveria ser. Então, eu trouxe aqui esses exercícios em forma de desafios. É gostoso fazer isso, né? Então, como no exemplo, você vai identificar se os argumentos abaixo são válidos ou inválidos. No segundo caso, ou seja, se eles forem inválidos, você vai explicar o que invalidou esse argumento. Então, vamos lá. Primeiro argumento: toda flor é sensitiva. Ora, a rosa é uma flor, logo, a rosa é sensitiva. Todo azul é amarelo. Ora, o vermelho é azul, logo, o vermelho é amarelo. Prestem atenção, o argumento vocês não vão analisar se ele é verdadeiro ou falso, é se ele é válido ou inválido. O que torna um argumento válido? Ele tem que estar dentro da fórmula do silogismo, ok? Número 3. Todos os divorciados já foram casados. Ora, João está casado, logo, João será um divorciado. 4. Toda galinha tem 2 pés. O Antônio tem 2 pés, logo, o Antônio é galinha. 5. Alguns homens são infiéis. Ora, o namorado da Rita é homem, logo, o namorado da Rita é infiel. Uma dessas 5 questões aí é uma pegadinha e ela vai ser o nosso elo para a próxima aula, certo? Bem, então nós finalizamos hoje por aqui. Na próxima videoaula eu vou iniciar fazendo a correção desses desafios e aí nós vamos falar dos termos das premissas, dos quantificadores e o que torna uma proposição, você pode qualificá-la como universal, particular, singular. Então nós vamos passo a passo para poder construir esse conhecimento. Gratidão pela atenção de vocês. Tenham uma ótima semana.